Meus queridos irmãos, eu quero nesta tarde cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e que esta paz possa estar fluindo constantemente, todos os dias da sua vida, porque a paz de Jesus, ela é maravilhosa para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, eu queria deixar uma palavra da parte de Deus, como eu falei, que da próxima vez que estaria aqui, traria uma palavra sobre os pais, porque da última vez preguei sobre filhos rebeldes, filhos desobedientes, filhos que não honram seu pai e a sua mãe. Mas nesta tarde, aprove a Deus trazer esta mensagem aos vossos pais. Você que tem filhos, você que tem filhas, escute esta mensagem nesta tarde, em nome de Jesus. No livro de Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 4, que diz assim a palavra de Deus. Versículo 4 diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina, na admoestação do Senhor. Louvado seja Deus para sempre. Meus irmãos, nesta tarde, aprove a Deus a trazer uma palavra para os vossos pais. Pai, saiba nesta tarde que ser pai não é uma profissão, ser pai não é uma escolha, ser pai é algo divino, ser pai é algo maravilhoso para os filhos. Os filhos sempre querem se espelhar nos seus pais. Quando os pais são de boa reputação, dá um bom exemplo, isso é maravilhoso. Mas a Bíblia vai dizer que Paulo, escrevendo aos Efésios, chama a atenção dos pais, para os pais não provocar a ira dos vossos filhos. Mas, pregador, como é que o pai pode causar ira nos filhos? Lógico, o pai, quando ele quer ser demais, quando o pai não quer respeitar os filhos, quando os pais não dão bom exemplo dentro de casa, querendo fazer algo para os filhos não querem receber, porque o pai é um péssimo exemplo. Mesmo os pais dando um péssimo exemplo, quer corrigir os filhos, quer de uma forma mais brutal, às vezes quer até espancar os filhos, porque ele acha que ele é autoridade em casa, mesmo estando todo errado, ele quer fazer isso, e isso causa ira, isso causa revolta nos filhos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que Abraão é uma referência como pai da fé. Abraão é uma referência como pai da fé. E nós sabemos que em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 ao 17, nós vemos a história do sacerdote Eli. Eli foi um péssimo exemplo de pai. Eli não soube doutrinar, não soube ensinar seus filhos, Hófni e Finéias. Eli, mesmo sendo sacerdote, passava a mão na cabeça dos filhos, não soube admoestar os filhos, não soube ensinar o caminho certo para os filhos, e os filhos se perderam. Hófni e Finéias se perderam. Por quê? Porque quando era a hora da correção, Eli não soube corrigir os seus filhos. Porque a gente sabe que um pai, quando ele é pai,
Eu não estou dizendo aquele que simplesmente tem uma relação com uma mulher, aquela mulher engravida, ele simplesmente abandona, vai embora. Um pai, ele é aquele que é protetor. Eu quero destacar 4 exemplos de pai. Primeiro exemplo do pai é um pai protetor. Um pai protetor é aquele que busca bem-estar da família. Um pai protetor é aquele que está sempre guardando, protegendo a família, sempre juntos, sempre presente, mesmo nos momentos difíceis, mas também nos momentos bons. Um pai, ele tem que ser um protetor, é aquele que protege, é aquele que guarda os seus filhos do mal. Tem pai que não liga. Tem pai que só serve para botar no mundo. Tem pai que não faz caso nenhum do filho. Não quer saber para onde ele vai. Não quer saber se ele vai voltar no mesmo dia ou não. Esse tipo de pai não serve. Porque um dos verdadeiros títulos para o pai é protetor. Aquele que cuida, aquele que guarda, aquele que instrui, aquele que protege. Um pai verdadeiro é um pai protetor. Segundo exemplo de pai, é um pai provedor. É aquele pai que se levanta pela madrugada, que se levanta pela manhã, vai atrás do pão de cada dia para trazer para dentro do lar. Sabe o que é isso? É aquele que se porta com os filhos, é aquele que se porta com a família, é aquele pai provedor, aquele que vai atrás das coisas para trazer para dentro de casa, para não ver a casa faltando. É aquele pai que provê. Pois tem pai que não tem coragem de sair para procurar nem sequer emprego. Tem muitos pais por aí que não faz nada, se acostuma a não fazer nada, não sabe nem de onde veio o pão. Por quê? Porque não se interessa. Tudo que pega, gasta com outras coisas. Um pai provedor é aquele que sai para trabalhar e traz o sustento para dentro de casa. Esse é um pai provedor. Não é aquele que diz que vai trabalhar, tudo que pega, gasta com aquilo que não é pão. Tem pai por aí que gasta o seu dinheiro com bebida, com drogas, com fumo. Tem pena de comprar comida para dentro de casa. Tem pena de comprar as roupas, calçado para os filhos. Tem pena de comprar coisas para a esposa. Tem pai por aí que só presta para pegar dinheiro e gastar com coisas desnecessárias. Isso não é pai. Porque o verdadeiro pai é o pai que provê. É aquele que vai atrás, conquista e traz para dentro do seu lar. Tem pai que tem pena de trazer coisas para dentro de casa, mas não tem pena de gastar na rua com coisas que não traz benefício nenhum. Só traz problema. E muitas das vezes chega em casa, quer até agredir esposa, quer agredir filho. Sabe por quê? Porque não tem nada dentro de casa. Mas como vai ter? Como é que vai ter coisa dentro de casa? Às vezes tem até pessoas que querem ser agressivo. Dá disso para a mulher, já acabou. Faz uma comprinha da péssima qualidade, traz para dentro de casa e quer que a mulher e os filhos rendam o mês todinho, enquanto ele gasta com outras coisas que não é pão.
Que tipo de pai você é? Você é um péssimo exemplo, porque um verdadeiro pai é aquele provedor, aquele que provê dentro de casa. Não sei se você está gostando, mas eu vim entregar o recado de Deus aqui nesta tarde. Porque o verdadeiro pai tanto protege, como ele provê os alimentos, como provê o calçado, como provê a veste. Isso é um pai. Terceiro exemplo. O verdadeiro pai é um exemplo na sociedade. O verdadeiro pai ele tem exemplo para dar para o filho. O verdadeiro pai, onde ele chega, ele é a diferença. Sabe por quê? Porque ele tem exemplo para dar. Tem pai que quando chama, aconselha o filho baixa a cabeça, reconhece que está errado, porque o pai é um exemplo, então ele tem que ser um exemplo. Agora tem pai que tem um péssimo exemplo. Tem pai aí que é mulherengo. Tem pai por aí que é tomador de gosto. Tem pai por aí que só vive caindo de bêbado na rua. Tem pai por aí que compra e não paga. Está devendo, todo lado que vai estar devendo. É um péssimo exemplo para os filhos e para a esposa. Isso não é pai. Infelizmente tem muitos desse jeito. Péssimo exemplo. Para onde vai é motivo de riso. É motivo dos outros falar, dizendo, olha esse cidadão aí. Isso aí é um péssimo exemplo. Isso aí quer ser moralista dentro de casa e não tem moral nenhuma para falar para ninguém. Sabe por quê? Porque é um péssimo exemplo. O quarto ponto, o pai é aquele que conduz para o caminho certo. É um guia. O pai é um guia dentro de casa. É aquela pessoa que chama os filhos, aconselha, mostra o caminho certo, doutrina os filhos. Mas tem pai tão irresponsável que não sabe nem com que o filho anda. Não sabe nem o que o filho faz, não sabe nem onde o filho vai, não sabe nem o que o filho anda fazendo. É um pai irresponsável que não consegue sequer ensinar o caminho certo para o filho, porque já está no caminho errado. Quando o filho quer o caminho certo, ele é o primeiro a dizer, isso está errado, não faz isso, não vai para a igreja, não vai para ali. Ele não vai e não quer deixar o filho ir. Ele não vai e não quer deixar a esposa ir. Sabe por quê? Porque ele não sabe nem para onde ele vai. É um péssimo exemplo, porque não ensina o caminho certo. A Bíblia diz, pai, ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque quando ele estiver velho, ele não vai se desviar. A responsabilidade do pai é ensinar, é doutrinar, é mostrar o caminho certo para o filho. Não é bebendo cachaça na frente de filho que você vai mostrar o caminho. Não é você fumando na frente dos filhos que isso vai mostrar o caminho. Não é você caindo de bêbado na rua que vai mostrar o caminho. Não é você por onde passa os outros te cobrando. Isso não é caminho para mostrar para os filhos. O melhor caminho é aquele que quando você protege. O melhor caminho é quando você sai e provê dentro da sua casa. A melhor forma é você dar um bom exemplo. Não só dentro de casa, mas na sociedade, na vizinhança. Porque é feio. É muito feio ter um péssimo exemplo. Ser considerado um enrolão, ser considerado aquele camarada que compra e não paga. Os filhos já têm até vergonha quando saem na rua, porque já se escuta falar, esse é filho de cicrano, esse é filho de Bertando, enrolão, bebum.
filhos que ficam irados porque os pais não dão exemplo, porque o pai não mostra o caminho certo para os filhos, só mostra coisa errada. Tem muitos por aí ensinando só coisa errada para os filhos e depois quer espancar quando o filho aprende. Ele é o professor que ensina tudo errado, e agora houve tragédia, ele começa a culpar um e o outro, não sabendo que ele é o verdadeiro culpado, porque ele não soube mostrar o caminho para o filho. E mais triste é que tem pai que ainda bate nos filhos, que agride esposa, porque estão indo para a igreja. Camarada desse cego, surdo, no caminho errado, ainda faz isso. Mas, irmão, acontece em muitos lares, em muitas famílias, contendas, porque o pai é um péssimo exemplo. O pai, primeiro, não protege. Segundo, não tem exemplo. Terceiro, não provê nada. Quarto, anda no caminho errado e ensina os filhos errado. Meus queridos, é lamentável, triste essa situação, mas isso acontece em muitos lares. Que Deus tenha misericórdia desses lares. Que Deus tenha misericórdia desses esposos. Que Deus tenha misericórdia dos maridos. Que Deus tenha misericórdia dos homens, pai de família. Porque não existe só pai biológico. Tem muitos pais que eles chamam pai de criação, que tem muito mais respeito, tem muito mais exemplo, provê muitas coisas, muito melhor que muitos pais biológicos. Mas seria bom que os pais biológicos assumissem as suas responsabilidades, assumissem as suas responsabilidades como pai, e fosse um exemplo não só para os filhos, mas para a sociedade. E cada pai que está enquadrado nessas péssimas reputações, que procure se converter antes que seja tarde demais. Porque se você fez, a responsabilidade é sua. Não dê para outro, a responsabilidade é sua, de prover, de cuidar, de ser um exemplo e de também ensinar o caminho certo. Que Deus em Cristo nos ajude. Que Deus em Cristo nos abençoe nessa tarde, em nome de Jesus. Quero fazer uma oração pelos pais, em nome de Jesus. Querido Deus, nesta tarde, muito obrigado, Senhor, por trazer esta mensagem de Cristo aos corações daqueles, meu Deus, que o Senhor assim concedeu para serem pai. Meu Deus, muito obrigado por cada pai, que é aquele que sai cedo para prover, de cada pai que é um exemplo, não só na sociedade, mas dentro de casa, onde os filhos se orgulham de serem feitos filhos deles, e não sejam maus exemplos. Tenha misericórdia daqueles que não instruem o caminho certo para os filhos, estão errados e querem ensinar filhos errados. Tenha misericórdia. Deus abençoe aqueles pais que costumam ensinar o caminho certo para os filhos. Deus abençoe aquele que é o exemplo. Deus abençoe aquele que provê. Deus abençoe aqueles que é guia. Tome nas tuas mãos e abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por isso.